Carta que Pedro escreve, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Podem sentar, amados. Se a gente pega esta referência bíblica, a gente faz no mínimo 3 interpretações bem distintas deste versículo, e todas 3 distintas, mas fiel ao texto. Antes, pela graça, crescei no conhecimento. Graça e conhecimento. Depois, esta que a gente leu, crescei na graça e no conhecimento. E depois, antes, com conhecimento, crescei na graça. E quando Pedro está falando isso, a beleza do Evangelho é que o Evangelho ele não conflita, a palavra de Deus não conflita, mas ela se completa. A chave hermenêutica da Bíblia é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você ler a Bíblia e tem dificuldade, você relê. Se você releu a Bíblia e teve dificuldade de compreender, você para um tempo, você ora, você busca a presença de Deus, você volta de novo, você lê. Se você ler a Bíblia e percebê-la somente numa ótica humana, tenta lê-la, ou tente lê-la na ótica do Espírito Santo. Todas as vezes que você ler o mesmo versículo, a mesma referência, a palavra de Deus vai estar falando com você na mesma continuidade, na mesma sequência, e cada vez mais confirmando aquilo pelo qual ela foi enviada. E aqui, quando a gente fala de aspecto de cultura e aspecto de espiritualidade, traduzindo o conceito espiritualidade não na proposta do homem espiritual, porque ser espiritual significa que eu estou sendo conduzido pela ação e pelo poder do Espírito Santo, mas espiritualidade significa que eu estou adestrando o meu espírito, esse do homem natural, para ter uma pauta espiritual e que remonta também dentro desse conceito da espiritualidade o conhecimento daquilo que eu sirvo. Então todo cristão ele é legítimo na compreensão da palavra de Deus e ele é legítimo na condução da palavra de Deus. O ato da fé cristã ter chegado até aqui nos nossos dias é porque de fato homens se esmeraram tanto do ponto de vista da graça quanto do conhecimento. E quando se fala graça e conhecimento em 2 distinções, a gente vai propor o seguinte, irmãos: graça é aquilo que Deus fez por nós, e conhecimento é aquilo que devemos compreender de Deus. Deus nos tem salvado pela graça, mas o ato da salvação ele só se torna pleno quando de fato estou compreendendo o que Deus fez. Isto é entendimento. E infelizmente hoje a gente cai em muitas contradições do dito mundo cristão, porque enquanto se fala de graça e conhecimento, a gente traz uma mística da fé, e a gente traz aqui um arcabouço de absurdos, porque falta o conhecimento legítimo da palavra de Deus. E quando Pedro está escrevendo esta carta, está escrevendo para os judeus dispersos, para a igreja que estava dispersa também, com a abordagem de que eles só suportariam tudo aquilo que haveria de acontecer. Ele está falando até escatologicamente nesse capítulo, caso o cristão de fato tivesse a legitimidade do conhecimento verdadeiro, ou seja, o que me prende em Cristo Jesus é a capacidade de conhecê-lo, compreendê-lo, caminhar nele, por ele e através dele. Bom, e se eu tenho fé? Se eu tenho fé, a Bíblia diz que sim, porque a proposta da fé é alguma coisa que traz salvação, a proposta da fé é alguma coisa que traz comunhão. Segui a paz com todos e a santificação, mas o ato da fé, pela fé sois salvos, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Sim, mas esta fé muitas vezes pode nos faltar. É muito comum você perder o encantamento de tudo, em muitas circunstâncias, mas se você tem uma razão lógica, você persiste. É muito comum você perder aqui a possibilidade de ter uma possibilidade
mínima de crer para realizar aquilo que é só para a sobrevivência. Mas se você tem uma razão lúcida e sólida, você persiste. E quando Pedro está trazendo esta proposta, ele está trazendo bem dentro desta pauta do sofrimento que pode acontecer, da fé que pode esmurecer, mas do conhecimento e da razão que jamais vai me permitir cair pelo caminho e deixar outro prevalecer no meu lugar, ou prevalecer em cima de mim, ou tripudiar contra a minha própria pessoa. Então, quando se tem legitimidade do conhecimento, quando se tem legitimidade da fé, então isto remonta a consciência cristã, a graça e o conhecimento. A graça é aquilo que Deus fez através de Jesus por mim, para me redimir e para me resgatar, me trazer uma nova possibilidade de vida. E o conhecimento é aquilo que eu adquiro na graça, ou seja, como é que eu compreendo que Jesus é o Filho de Deus, se não pela palavra de Deus? Quando é que eu compreendo que o cristão pode passar por tribulações, e é até mister que isso aconteça, porque todos passaram, se não tem a palavra de Deus como consolo? Como é que eu compreendo que tem uma esperança na minha vida, de que de fato eu posso romper com todos os tipos de vícios na minha vida, com tudo aquilo que me prende? A gente vive numa situação muito crítica hoje, porque a igreja é a igreja. O reino de Deus sempre se manifestará na vida da igreja, mas muitas instituições têm levantado para tentar trazer a legitimidade do reino de Deus, mas com a contradição da falta de conhecimento da palavra. Isso não existe. O crente é gerado pela palavra de Deus. O evangelho é que nos conduz à pauta da esperança, e o significado da salvação vem por informação daquilo que eu busco, seja isto pela palavra de Deus, seja isto pela simples capacidade de parar, refletir e imaginar qual a grandeza da glória de Deus na minha vida. Então, irmãos, o que nos salva é o conhecimento da graça. Bem traduzindo, e a gente traz esta questãozinha: quem me salva é o conhecimento ou a graça? Aí uns falam, olha, é a graça, então logo eu ignoro o conhecimento. Como que você vai ter conhecimento da graça para a salvação se você não está buscando? Se a palavra de Deus não é regra de fé? Se a Bíblia sempre está fechada? Se a gente ignora a palavra de Deus por um sonho? A gente ignora a palavra de Deus por uma suposta revelação? A gente ignora a palavra de Deus por uma suposta mensagem de um profeta? Isso não me conduz, isso me engana, porque o que me conduz com legitimidade é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus que me conduz, irmãos, então este conhecimento da graça me faz estar crescendo dia a dia na presença daquele que me amou e daquele que se entregou por mim. Então, todos nós somos chamados para crescer na graça e no conhecimento, mas compreendendo que a graça se revela pelo conhecimento na vida do cristão. Se a Francilene não tivesse ouvido falar do Evangelho, ela poderia ter uma boa fé, uma boa espiritualidade, mas jamais alcançaria salvação em Cristo Jesus. Estão entendendo? Demanda fé? Sim, fé é o ato de crer. Mas quando falta fé, quando tudo fica muito rarefeito, eu não sei quem já passou crise depressiva, angústia, tudo está cinza, nada tem significado, e por mais que você busque ter fé, não importa, perdeu-se o foco, perdeu o sentido da vida, perdeu as cores, o mundo está acabando, não importa, você ganhou na Mega Sena sozinho, não importa. Então a fé, ela pode às vezes
estar em máxima, como às vezes ela pode estar bem rasteira, mas a minha razão em Cristo Jesus é o foco central, e esta razão ela só vem mediante a sua palavra, mediante a pregação do Evangelho, irmãos. Então, quem somos nós? Estes que são conduzidos pelas emoções, ou estes que são conduzidos pela palavra de Deus? Se as emoções ajudar nesse processo, a gente vai, mas se não tiver nenhum tipo de emoção e nenhum tipo de sentimento, a gente continua indo, porque a gente sabe da responsabilidade que temos diante dele. E Pedro aqui, quando escreve, ele está escrevendo justamente para isso. Olha, vocês vão passar por tribulação, vocês vão passar por angústia. Olha, o cosmos, o universo, a terra vai queimar, tudo vai destruir, mas vocês permanecem, vocês ficam firmes. Vocês buscam esse conhecimento sólido, que alicerça, que sustenta, que traz respaldo. Vocês não podem desistir. É isso que ele está escrevendo para a igreja de época que era constituída de judeus. A fé cristã é a fé da proclamação, a fé cristã é a fé da verbalização, a fé cristã é esta fé que você pode anunciá-la, que você pode vivê-la e que você pode proclamá-la. Por que a gente não proclama o Evangelho de forma verdadeira a ponto de alcançar pessoas carentes e que estão vivendo aí, talvez escravizados, subjugados por tudo, sem esperança, totalmente aflito o tempo todo? É falta de fé ou é falta de razão? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois nós fomos feitos nele, os gerados nele, para toda boa obra. Bom, mas eu acho que eu não sou bom para fazer isso e posso fazer aquilo outro. Toda boa obra. Razão. Lógica, conhecimento. Cada um de nós tem que falar do que viu e ouviu. Cada um de nós tem que falar do que Deus fez em nossas vidas. Mas é preciso muito entendimento para se falar. Se você não tem entendimento, você fala besteira. Goiânia é a capital mais evangelizada do país, mas Goiânia é a capital com o maior índice de desviados também do país. É muito comum você encontrar com uma pessoa que hoje ela já não é inocente, mas ela está desviada porque a igreja literalmente sacaneou com ela. Vendeu gato por lebre. E tudo isso, irmãos, mas não é esta febre do emocionalismo barato que nos faz pular, arrepiar e falar é tremendo, e a gente vai contaminando os outros ou contagiando os demais. Isto passa, e quando precisa da razão lógica, fria e absoluta. Onde a gente estancou a nossa fé? Em qual palavra? Daquele que nos chamou para uma infantilidade ou um jardim da infância da igreja, ou daquele que nos chamou para crescer, para amadurecer, para suportar, para ser discipulado, para compreender que Deus tem um propósito, por isso Ele cria circunstâncias para aperfeiçoar o seu povo o tempo todo. Aí o próprio Pedro, no versículo 15 desta mesma referência, ele está falando: antes santificai ao Senhor Deus nos vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa fé. Ou seja, você é crente? Sou. Por que você é crente? Se você responder porque sou, não vale. Você tem que falar: olha, eu sou crente porque eu tive uma mudança de vida, pela ação e pelo poder do Evangelho, do Espírito Santo, a palavra de Deus. Eu sou cristão para não estar mais subjugado pelas trevas e perceber de longe o que está acontecendo com o mundo, com vocês, destes que estão perdidos, desorientados. Eu sou cristão porque é razoável ser conduzido pela ação e pelo poder do Espírito Santo.
Eu creio na Bíblia porque é a palavra de Deus falada ao meu coração, que me consola, que me conduz o tempo todo. Tem gente querendo saber da sua fé. Tem gente perturbando para descobrir o segredo da sua fé. E você tem que estar pronto para falar desta fé, mas você tem que responder, e quando você responde, você tem que ser manso. Quando você responde, você tem que ter temor. Quando você responde, você tem que ter razão do que você está respondendo. Não é o simples fato de falar eu sou crente e falar em línguas. Não funciona, irmãos, o mundo não conhece línguas. E profetizar não funciona, o mundo não conhece profecias. Jargão de crente não funciona lá fora. Lá fora você tem que mostrar uma atitude de vida, uma mudança de vida, uma razão lógica de fé, e você tem que mostrar para este mundo, na língua do mundo, como compreender a mensagem do reino. Na língua do mundo não significa falar que você tem que pecar com o pecador, mas você tem que alertar o pecador de forma que ele compreenda. Isto é falar. E se não tem razão da fé, a gente não proclama. A gente proclama por emocionalismo barato. Quando a emoção passa, a gente para. Mas se a gente tem uma razão da fé, a gente está firmado e a gente firma outros que estão ao nosso lado. Porque é a razão da fé. Não é a emoção barata. Não é o sentimento nostálgico também. Mas é a razão da fé. Caso contrário, a gente só vai trazer confusão. Ninguém pode pregar uma fé sem conhecimento. Ninguém pode pregar um conhecimento sem fé. Toda verdade cristã demanda do conhecimento e demanda da fé. Se você tem conhecimento, você tem fé, então proclama o Evangelho. Se você tem conhecimento e você tem fé, então rompa com os seus vícios. Se você tem conhecimento, se você tem fé, a lógica domina o seu coração. O cristianismo surge dentro de 3 culturas. Prestem bem atenção nisso, irmãos. Quando o cristianismo surge, tem 3 culturas que prevalecem no mundo de época. Tem a cultura filosófica dos gregos, tem a cultura bélica imperial de Roma e tem a cultura religiosa dos judeus. A proposta aqui estava dentro destes 3 pilares: filosofia, Império Romano com um aspecto de lei muito forte, jurídico muito forte, e do lado de cá, o povo judeu, que tinha uma legitimidade na lei muito grande. O Evangelho surge no meio disso. Aí um cristão que aceita a fé cristã é um pescador simples, humilde, mas aí ele vai ter que confrontar o intelectual da religião, o intelectual do pensamento e o intelectual da jurisprudência ou do Império Romano. Como que você faz isso? Eu acho que eu vou orar por ele. Tenta orar. Bom, mas eu acho que eu consigo sensibilizar o coração dele fazendo a carinha do gato de bota do filme do Shrek. Tenta. O encantado do Shrek também. Tenta. Não funciona, irmãos. Então é aqui onde está o combate, o debate frio, lógico. Para o campo da filosofia, você tinha que falar dentro da razão. Para o campo do império, você tinha que falar dentro da razão. Para o campo do judaísmo, você tinha que falar dentro da razão, de forma que confrontasse estas 3 estruturas na sua base. Tente imaginar hoje a maioria das nossas igrejas tendo que convencer um juiz, William, ateu. Um médico, ateu. O intelectual ateu. A resposta nossa sempre é a mesma: eu vou orar por ele. Irmãos, onde precisa de ação, oração não demanda. Compreenda isso. Você já é oração. Você é resultado de oração. Então, quando o cristão chega no outro para falar do amor de Jesus,
ele já é resultado de oração. E se você falar, eu vou orar para Deus te esclarecer, você é que deve esclarecê-lo, porque você está ali como resposta de oração. Como que você vai fazer? Ah, mas eu acho que Deus vai me dar uma estratégia. Deus te deu uma estratégia de 66 livros. E ainda te deu uma capacidade para lê-lo do ponto de vista da ótica de Deus. O Espírito Santo que te unge, que te capacita. Aí você tem o Espírito Santo, você lê a palavra de Deus, logo é Deus falando com você, e logo é Deus falando com aquele que precisa ser tocado e convencido de alguma coisa. Mas se eu não leio a Bíblia, lógico, eu não tenho, por silogismo, a lógica, eu não vou ter capacidade de confrontar ninguém. Se eu não defendo a minha fé com integridade, porque eu tenho uma razão lógica e pura disto, logo eu preciso criar circunstâncias para isto. E aí, ainda falando com o irmão William ali, antes do culto começar, o mundo do Ocidente é mundo do Ocidente, porque a reforma protestante dividiu o mundo em duas partes, do Oriente e do Ocidente. E o capital que a gente compreende isto, esse dinheiro que você tem, que você trabalha, que você conquista, que você ganha, que você trabalha e sabe que todo mês está depositado na sua conta, ou você é um profissional liberal que tem o seu próprio, ou um empresário que tem o seu próprio negócio, e que vai lá e que negocia, que recebe por aquilo, e que paga suas dívidas e que vive do resto, tudo isso, irmãos, vem como fruto da resposta protestante, da reforma protestante. E aí, se a gente compreende isso, a gente vai até valorizar o que nós temos e somos, aquilo que Deus nos capacitou para ser. Você não tem que ser mais do que o outro. Você não foi chamado para ser melhor do que o outro. Você foi chamado para ser luz. Foi chamado para salgar. Você foi chamado para fazer a diferença. Então é assim, você está ali, o mundo tem que olhar para você e tem que ler você, tem que compreender você e tem que ouvir de você, logicamente, caso contrário não funciona. Para o poder da religião judaica, a graça de Jesus Cristo quebrava todos os padrões da lei, mostrando uma lei superior. Para o poder da filosofia, a graça mostrava uma sabedoria de conhecimento maior. É um campo da filosofia que se está falando de conhecimento maior. Conhecimento menor é esse que a gente conhece as coisas naturais. Maior é aquele que a gente vai conhecer em outra pauta, sobrenatural, metafísica, coisa assim. Mas um conhecimento bem maior, muito maior. Para o poder do Império Romano, a graça proclamada anunciava um Deus soberano acima do imperador. Então qualquer cristão que fosse pego pelo imperador ou por um guarda pretoriano ia perguntar: mas você está falando que está surgindo um novo rei, é para confrontar o imperador? A resposta era simples: não, o imperador reina aqui. O reino daquele que nós servimos é dos céus. É Jesus falando. Meu reino não é deste mundo. Então o reino que o cristão tem como meta alcançar não é deste mundo. E é Jesus aqui no tributo. Para quem eu devo tributar? Para César ou para Deus? Você dá a César o que é de César, você dá a Deus o que é de Deus. Se você pegar aquilo que é de Deus e dar para César, vai dar problema. E se você pegar aquilo que é de César e dar para Deus, vai dar problema. A gente chama isso de esquizofrenia. Então aquilo que é de homem, é de governo, então é para César. Aquilo que é de Deus, é para Deus. O crente, ele está resolvido até com isso. Quando ainda estava na ativa, a função do PM, depois da sua função de escala de serviço, era anunciar o Evangelho para alguém que não fosse crente. Com isto, eu fui alcançado, e com isto, posterior a isto, muitos outros foram alcançados. Mas um cristão destes
que foram convertidos no emocionalismo barato, o comandante da unidade foi chamar a atenção dele. Ele olhou para o comandante e falou: quem és tu para falar contra o ungido do Senhor? Parece ironia isso, irmãos. Filho das trevas. Sabe onde ele foi parar? 30 dias de cadeia. Mas Deus tinha que me livrar. Por que Deus tem que livrar otário? Porque Deus tem que livrar esse tipo de gente que não mede a consequência. Se é de César, o coronel era de César. Acabou, está resolvido. E quantos de nós não trazemos esta esquizofrenia para os dias atuais? Isso aqui é para Deus, aí você oferece para César. Não, agora é para César, aí você oferece para Deus. Você paga tributo. E você dá dízimos e oferta. Então você não vai dar dízimos e ofertas para César e pagar tributos para Deus. Mas a igreja inventou isto. A igreja é bom nisso, irmão Vicente. Quebra toda a estrutura do contador, quebra toda a estrutura daquele que está ali criando uma possibilidade para esticar o orçamento. A igreja vem e mete aí o seu quião nisto. Olha, isso aqui é para Deus. Que nem o Ofine e Finéias, que eram carnais. E a gente aceita com naturalidade. Que bom, né? Eu vou dar minha casa de oferta para a igreja e depois Deus vai me preparar um castelo nos céus. E isso foi uma ocorrência de época que eu peguei também. E o colega do lado não era cristão. E o pastor fez uma gambiarra com a irmã lá, tomou a casa dela. E a filha veio e denunciou para a polícia. A viatura foi lá. Pegaram o pastor e levar para esclarecer isto para o delegado. Eu, cristão, envergonhadíssimo, delegado chamando ele de picareta, trapaceiro, usurpador, tirando o direito da idosa, da viúva. E ele todo bonito. E talvez seja uma das poucas razões também, porque nunca pergunta, por que não tem um templo novo? Na reunião de obreiros eu falei, para extorquir órfãos, viúvas e estrangeiros, para edificar um templo para a glória de homem? Então nós temos que compreender, nós temos que ter discernimento, nós temos que ter esta percepção de que conhecimento e graça é duas partes de uma moeda. Você não mostra só um lado da moeda. Não tem como viver só com uma possibilidade. Ou você tem conhecimento e graça, ou você não tem conhecimento da graça, ou você não tem graça nenhuma. Bíblia, irmãos, palavra de Deus. É uma militância da igreja católica. A igreja foi formada dentro da igreja. Os católicos dizem. E daí eu falei, não, a igreja, ela foi formada pela Bíblia. Não, mas a tradição da igreja é maior do que a Bíblia. Não, a Bíblia é maior do que a igreja. E a gente fica nesse embate. Bom, mas e aí? E a Bíblia? Para o nosso contexto. É a palavra de Deus. Você abre a Deus falando com você. É isso. Bom, e para a igreja católica? Primeiro aí você tem que ter autoridade papal, você tem que compreender os sacramentos, você tem que compreender aqui a tradição dos santos para depois chegar na palavra de Deus. Já tem gente morrendo e não conseguiu nem obedecer o Papa, nunca leu a Bíblia. Aí o cristão, ele é dado a liberdade de a Bíblia, a palavra de Deus, chegar a ele, para ele ter esclarecimento lógico o tempo todo, viver por ela. E aí tem crente que não é errado você falar, olha, eu nunca li a Bíblia toda, mas é errado você falar, sou cristão de origem protestante e nunca li a Bíblia. Aí é errado, é profanação. Crente que não lê a palavra de Deus, ele não tem razão lógica. Crente que não ora, ele não tem comunhão lógica. Então você precisa ter este sólido alimento da palavra, que te conduz, que te esclarece, e esta sólida comunhão que te faz persistir. Só o aspecto místico da fé não é capaz de nos sustentar, irmãos. E dentro deste contexto aqui dos 3 impérios, se usasse só a fé, não tinha como romper com estes 3 impérios, do conhecimento,
da jurisprudência e da religião. Como romper? Com conhecimento. A mensagem do Evangelho de Mateus é esclarecer para o povo judeu que Jesus era aquele que estava anunciado no Velho Testamento por todos os profetas, e a função é pegar um profeta de Velho Testamento, atualizar Jesus e mostrar para o povo judeu. Simples. Mas se eu não conheço Jesus, como que eu vou atuar? Ou como que eu vou colocá-lo dentro de uma profecia? Amém? A Inquisição da fé, irmãos. Por que tem poucos homens de ciência no nosso meio? Porque falta gente capacitada para falar do amor de Deus para esta gente. Não tem a ver com conhecimento secular, com diploma universitário. A gente fica equivocado. Na realidade, o mundo se limita dentro de um diploma. O cristão, porque a fé não te cobra diploma, você não tem limites. É simples assim. Porque ainda existem poucos intelectuais no nosso meio. Passado, irmãos, o mundo gerava em cima daquilo que se propunha como sendo o pensamento lógico da humanidade. Então a ciência, o pensamento, toda abordagem tinha uma proposta cristã por trás dela. E foi pouco tempo agora, século XVI, XVII, XVIII, se não fossem crentes intelectuais, pela palavra de Deus, conduzindo toda uma possibilidade, a gente não teria chegado aqui. Bom, e o cristão hoje? É isso que eu falei. Leu a Bíblia? O que é Bíblia? E ainda tem aqueles que falam, olha, eu não creio muito na Bíblia, porque eu descobri que a Bíblia é uma invencionice humana. Cristão. Não, mas você crê em sonho? Creio. Tem medo de fantasma? Morro de medo. Chega a arrepio. Não durmo só, nem que me pague caro. Mas você não lê a Bíblia? Não. Porque a Bíblia traz fanatismo. Medo de escuro não te traz fanatismo? Medo de endemoniado não te traz perturbação? Primeiro a fazer bom uso da palavra de Deus na história foi a serpente para derrubar Adão e Eva, de peso. O segundo, para fazer bom uso da palavra de Deus na história, para tentar derrubar e não cumprir o seu ministério, foi o próprio Satanás com Jesus no monte da tentação. Não, mas está escrito. Ele começa assim, lá no Éden, está falando, olha, mas não é isso que Deus diz. Ele disse que se você comer do fruto que não se deve comer, vai ser aberto seus olhos, você vai entender o bem e o mal. Então, desse ponto de vista, todo conhecimento humano é contra Deus. Mas e quando chega em Jesus, irmãos, Satanás ele vem, e ele está falando, olha, pula daqui, porque está escrito, e os teus anjos te pegarão nos braços para que não tropece os teus pés. Se você não tem conhecimento da palavra de Deus, bom, então pode, bobo, vai lá. Aí Jesus, pois é, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então assim, se você não conhece aquilo que é o seu manual de sobrevivência, o inimigo da sua alma conhece para usá-lo contra você. Mas olha, eu só gosto do Velho Testamento, porque parece que foi um maranhense que escreveu tudo. Você pegava uma espada, cortava a orelha, você matava alguém, ou degolava, destruía. Eu sou sangue, não é? Sangue nos olhos. Não gosto muito do Novo Testamento, porque é muito meloso. Meu amado, minha amada, amada igreja, graça e paz seja convosco. Eu acho que isso não funciona comigo. Tá, mas você está conhecendo o Velho Testamento, que é uma chave hermenêutica para conhecer o Novo Testamento? Não, eu estou conhecendo só o Velho Testamento porque é bom, é coisa de quem tem sangue nos olhos, não é? Irmãos, a Bíblia fala com você o tempo todo.
Se tem sangue no olho, a Bíblia tira isso. Se tem veneno, a Bíblia tira isto. Se tem este ranço selvagem, a Bíblia tira isto. Se tem este excesso melancólico, a Bíblia tira isto e ela te traz para uma razão sólida, uma razão contextualizada. Você não vai puxar facão para ninguém, você não vai puxar faca para ninguém, mas você não vai estar beijando o inimigo na face de um lado e do outro também. Você sabe agir com prudência e com zelo o tempo todo, porque a palavra de Deus está te chamando para isso. E aqui é justamente esta proposta que Pedro está trazendo. Olha, você vai sofrer, a sua fé pode esmorecer, mas você foi salvo pela graça. Tenha conhecimento para suportar. Os dias são maus. Ele termina falando o seguinte: eu sei que agora meu tempo já está contado. Sei que falta muito pouco para encontrar com o Senhor. Sei que vou morrer, mas não tem problema, desde que vocês persistam nisso. Imagina, tem crente que tem medo de morrer. E o Pedro, ele está sabendo que ele seria morto, como Paulo está sabendo que o próprio imperador ia mandar degolá-lo. E ele está ali porque o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Então não tem problema, crente foi chamado para morrer, porque nós estamos doidos para herdar a vida eterna. Não, mas bate na madeira, eu não gosto de ouvir de morte. E tem crente o tempo todo aí: eu preciso de um dia para me preparar, uma semana, um mês, um ano. Eu tenho que parar de fumar, parar de beber, parar de mentir, de prostituir, de ser trapaceiro. Tenho que parar com isso tudo. Aí sim eu posso. Se você não conseguiu fazer isso até aqui, decrete a sua falência e fala: olha, eu sou incompetente mesmo. Comece a ler a palavra de Deus, deixe o Espírito Santo te conduzir, porque é Ele que te livra de tudo isso. Ele te livra do vício, te livra da prostituição, te livra da mentira, te livra da rilia, crente riliento que sempre está causando uma circunstância para um e o outro brigar. Ele não é pacificador. A Bíblia está te chamando para ser pacificador, mas ele está criando rilia. Olha, briga, ele está falando de você, ele está falando de você, eu quero ir para um infight, né? A Bíblia fala: não, você tem razão, você tem conhecimento, para com isso, viva uma vida cristã, tenha prudência, tenha zelo, e viva com muita fé. No meio dos intelectuais, passe desapercebido. No meio dos cultos, passe desapercebido. Só tem um jeito de você passar desapercebido, é sendo como eles são. Mas quando chegar no meio de um círculo de gente má, perceba, deixa todos perceberem você, faça distinção. E aí, irmãos, poucos são aqueles que se dispõem a pensar, não é? E pensar de forma lógica, e de ter entendimento e de ter clareza. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, diz assim: a sabedoria oferece proteção. Fala comigo, sabedoria oferece proteção. Como faz o dinheiro? Entendeu? A sabedoria te dá proteção, o dinheiro também. O cristão que não tem dinheiro, ele tem que se pegar a sabedoria. Fato? Tá, mas eu tenho dinheiro. Mas o dinheiro acaba. E o dinheiro não te leva para o céu, não te dá vida eterna. Então diz assim: a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. A minha parte, o dinheiro, não. Então, Salomão compreendeu. É o escritor disso daqui, né? E ele fala: olha, é melhor ter conhecimento, é melhor ter sabedoria, é melhor do que ter muito dinheiro. Ele não se prende a isto. E aí Agostinho, ele vem e fala o seguinte, irmãos, uma frase de Agostinho: crer para entender, entender para crer. A razão da fé.
Por que você é crente? Porque eu estou esperando Jesus vir me buscar para a vida eterna em Cristo Jesus, com Ele, nos céus. Já preparou um tesouro para mim. Não, mas por que você é crente? Porque eu estou fazendo campanha, sabe? E me prometeram um carrão, me prometeram um serviço novo, me prometeram uma casa nova. Eu quero fazer campanha. Não, mas você tem que mudar. Não, não posso. Uma igreja que te oferece excessivamente bens materiais, tem alguma coisa de errado nisso. A Bíblia está te oferecendo bens espirituais, vida eterna. Amém, irmãos? E aí Paulo ele está falando, vê só a contradição, irmãos, eu quero fechar agora, mas assim, Paulo escrevendo à igreja de Efésios, ele diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas em contrapartida, graça é fé, né? Fé, então eu sou de fé, eu tenho muita fé, eu oro, eu busco, mas eu não tenho razão, mas a fé é bom. Aí a gente sai desta pauta e cai lá em Atos 8. Aí vem um eunuco dentro de uma carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, não compreendendo nada. Aí a Bíblia diz de um homem de Deus que vem correndo, Ananias, para junto do carro e pergunta, você está entendendo o que é que você está lendo? Não, não estou entendendo. Como que eu posso entender se ninguém me explica? A proclamação do Evangelho foi o carro-chefe para a salvação daquele eunuco. Mais à frente, a pergunta, você crê no Senhor Jesus? Sim, agora eu creio. Esclareci, conheço. E olha, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Nada, você crê? Creio. Razão. Vê só, o quanto a pauta do conhecimento é de suma importância. Paulo ele está falando dentro desta possibilidade da fé, mas fé sem conhecimento é mística pura, é aquela que o feiticeiro tem, é aquela que o próprio ateu tem. Fé com conhecimento de verdade é aquela que vem da palavra de Deus, aquela que te alicerça, aquela que te conduz. Todo excesso de razão gera crente justiceiro, mas todo excesso, compreenda bem, todo excesso místico gera crentes superficiais. Tem muito crente superficial, por quê? Está preso à mística da fé, são imaturos, de fácil condução, inimigos da fé cristã. E inimigos da fé cristã conduzem com facilidade um crente ingênuo. E aí o que precisamos fazer, irmãos? Se Deus, fala assim comigo, se Deus nos deu ou me deu, fala de novo, se Deus me deu a Bíblia, é porque Ele quer ser conhecido por mim. Fala isto. Agora fala assim, outra vez. Se Deus me deu a Bíblia, é porque Ele quer falar comigo. E se Ele fala comigo, é porque eu preciso ter razão para compreendê-lo. Se Deus nos deu a Bíblia, é porque Ele quer ser conhecido por cada um de nós. Se Deus nos deu a Bíblia, é porque Ele quer falar com cada um de nós. Ele deu a Bíblia para ser conhecido e Ele deu a Bíblia para falar com você. Bom, e sem a Bíblia? Aí a gente fica religioso. E a gente precisa de um Papa para ditar as normas do que a gente tem que fazer. E como na fé protestante não tem Papa, você tem que esmerar. Tem Bíblia? Não. Seu celular você pode baixar uma. Tem Bíblia? Não. Você tem muitas ONGs hoje que distribuem Bíblia de graça. Tem Bíblia? Não. Qualquer um tem uma Bíblia sobrando. Tem Bíblia? Não. Eu não sei ler. Tem Bíblia em áudio. Quando eu vou correr, eu ponho a Bíblia em áudio, ponho um fonezinho no ouvido, cai na pista. É 1 hora. Passa rápido. Então ouça a Bíblia, é Deus falando com você o tempo todinho, irmãos. A suma é, você só está aqui nesta noite por ter tido conhecimento que gerou a sua fé. Sem conhecimento você não estaria aqui. Não estaria. É até estranho falar isto.
mas boa parte dos que estão congregando aqui está vindo de muito longe. Irmão Willi do Tiradentes, a Sandra é a primeira que chega, a última que sai, do Paraíso, lá no fundo da Mabel. A Poliana, lá da Vila Maria. E a gente vai buscando, vai buscando. É problema isso? Não, não é problema. A gente vai, a gente chega. Agora, o que é problema é você não ter razão para alicerçar a sua fé, não ter conhecimento, não ter legitimidade neste processo todo. A graça demanda conhecimento, caso queiramos compreender a razão da nossa fé. O conhecimento da graça de Deus é o meio prático para a salvação de todo aquele que nele crer. Sem conhecimento da graça, ela se torna medíocre, acanhada e pouco anunciada. Com conhecimento da graça, a proclamação é inevitável. Então, se você conhece a palavra de Deus, se você vive a palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus, se você proclama a palavra de Deus, saiba, você tem conhecimento, você tem fé. Se você está sendo conduzido por outra coisa que não a palavra de Deus, cai fora. Não, mas é crente, cai fora. Não, mas os conselhos são bons, cai fora.